Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, eu vi recentemente que foi promulgada a lei que trata sobre o Marco Geral dos Jogos Eletrônicos, também conhecido como Marco Geral dos Games. E essa lei, na verdade, é extremamente interessante não só para as pessoas que trabalham na indústria de videogames, né, de videojogos, mas também os consumidores finais, que, querendo ou não, é 80% das pessoas. Porque o que acontece? Antigamente, o jogo era jogo, ponto, acabou. Não importava se era jogo de azar, se era caça-níquel, não importava o jogo que era, sempre era considerado jogo. E por isso existia uma tributação extremamente alta, porque, querendo ou não, o Estado ele quer que não tenha jogos de azar no Brasil. E com isso a gente acaba tendo uma tributação muito alta, só que jogos de azar são diferentes de jogos de console. O caça-níquel é diferente do Final Fantasy XV, por exemplo. E aí, né, veio por meio dessa lei aqui, do projeto de lei de 2021, do King Kataguiri, que ele queria, né, criar um marco geral da indústria de jogos eletrônicos. Basicamente foi o seguinte, uma coisa, outra coisa. Não misturar os dois, vamos reduzir a tributação nisso daqui, porque isso daqui a gente tem que incentivar, isso daqui a gente tem que abolir mesmo, então isso daí tem que continuar sendo tributado alto. Ele criou inicialmente esse projeto de lei exatamente porque ele tem maior interesse, né, querendo ou não. A maioria das pessoas que votaram nele são jovens que jogam videogame, que assistem anime, querendo ou não, esse é o público dele, e ele queria fazer algo pelo público dele. Então tá certo. Então assim, ele criou uma lei de 10 artigos, só que aí, né, a gente tramitou, chegou em 2024, a gente chegou aqui na redação final. A redação final é a que foi promulgada pelo presidente agora essa semana, que vai publicar no Diário Oficial, e com isso a lei se torna oficial. Como não tô gravando isso segunda-feira ou não, quebra de imersão de tempo, esse vídeo não vai ser atemporal, mas como ainda não saiu no site do Planalto, não tem como evitar isso. Mas basicamente é o seguinte, a lei tá falando o seguinte, a gente vai criar um marco legal dos jogos e a gente vai incentivar o desenvolvimento e uso comercial de jogos eletrônicos que serão regulamentados para esse jogo. Perfeito. São livres a fabricação, a importação, a comercialização, desenvolvimento e uso comercial de jogos eletrônicos, observado 173 da Constituição. O que é o 173 da Constituição, você me pergunta? Eu também não sei de cabeça, daí eu vim aqui na Constituição Federal, que é os casos de exploração direta da atividade econômica pelo Estado. Tá, RMM, o que isso quer dizer? Bom, meu jovem gafanhoto, isso quer dizer que o Estado ele pode intervir na economia quando for de interesse público, que é o caso. Ele tá falando o seguinte, a gente sabe que a gente tá tributando muito alto, então vamos fazer o seguinte, a gente vai intervir para reduzir a tributação e criar incentivos para o fomento da indústria. Aí ele fala o seguinte aqui no parágrafo 1º. O Estado realizará a classificação etária indicativa, dispensável autorização estatal prévia para desenvolvimento e exploração de jogos eletrônicos abrangidos nessa lei. Ele está dizendo basicamente o seguinte, você pode até indicar qual é a classificação indicativa do jogo, contudo, quem vai definir a classificação indicativa do seu jogo é o Estado. Bom, tudo bem, né? Fazer o quê? Na realização de classificação etária indicativa de jogos eletrônicos, levar-se-ão em conta riscos relacionados aos usos e mecanismos de microtransações. Olha quem apareceu aqui. Então, o que acontece? Como a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso quer dizer que a gente não pode deixar com que as crianças e os adolescentes façam um uso de microtransações. Por quê? Porque, querendo ou não, quem responde, criança e adolescente, não vai responder pelos gastos que eles fazem. Quem vai responder são os pais. Então, assim, isso daqui é mais para proteger os pais, né? Que é dos mecanismos de microtransações. Fala assim, a gente falou o seguinte, o jogo é dessa faixa etária, o Estado decidiu que ia ser dessa faixa etária, o jogo tem microtransações, e mesmo assim você deixou seu filho jogar, então foi sua. Basicamente, pelo menos o que eu entendi desse parágrafo segundo é isso. Agora vamos pro que interessa. Dos jogos eletrônicos. Advogado adora colocar dos na frente, cara. É fetiche de advogados daqui. Impressionante. Das definições dos princípios e das diretrizes fundamentais. Ai, que chique. Relativamente aos jogos eletrônicos, essa lei estabelece princípios e as diretrizes para sua utilização. A gente já colocou aqui, né, seção 1, que vai se tratar sobre os princípios e diretrizes, mas a gente tem que falar também no artigo. Isso daqui é diferente de parágrafo a inciso, então tudo bem. Apresenta medidas de fomento ao ambiente de negócios e ao aumento de oferta de capital para investimento do empreendedorismo inovador. O que é esse investimento de empreendedorismo inovador? A gente tem 4 leis de incentivo à cultura, né? É a Lei Rouanet,
a lei do empreendedorismo inovador e outras duas que eu não lembro de cabeça. Isso não importa. Eu realmente esqueci quais são as 4 leis, mas existem 4 leis de incentivo à cultura, eu não achei. E como eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro e basicamente só lendo o texto de lei, vocês, né, Álvaro, eu já sei, Álvaro, encontra pra mim quais são as 4 leis de incentivo à cultura. Eu lembro que era a Lei Rouanet, Lei do Bom Negócio, eu acho, Lei do Empreendedorismo e tem uma última. Eu não lembro qual é a última. Me ajuda aí. Coloca aí na tela. Enfim, para efeitos dessa lei, obra de audiovisual interativa desenvolvida com programa de computador, inclusive conforme definido pela Lei de Direitos Autorais. Se eu não me engano, essa daqui é a Lei de Direitos Autorais. É a Lei de Direitos Autorais, isso mesmo, tô certo. Em que as imagens são alteradas em tempo real a partir de ações e interações do jogador com a interface, ou seja, não só a programação do jogo, mas também com o produto final, entendido como uma obra audiovisual, ou seja, a mesma coisa que um filme. É a mesma coisa, por isso que ele está entendendo que é algo cultural, porque você está baseando essa lei como se estivesse falando o seguinte, ó, se filme é cultura, logo jogos é cultura, que faz sentido, porque querendo ou não, vamos deixar um exemplo mais fácil assim. Imagina o seguinte, imagina que The Last of Us era considerado um jogo de azar. Pois é. Agora não. Agora é entendido como uma obra de audiovisual interativa. Então, de certa forma, por conta disso, por conta dessa definição, existir uma definição de lei, você consegue realizar essa separação entre o que é jogo de azar e o que não é jogo de azar. Basicamente é isso que essa lei quer dizer. O dispositivo central e acessórios para uso privado ou comercial especialmente dedicados a executar jogos eletrônicos. Isso daqui ele está dizendo computador, né, peças de computador, peça de desenvolvimento talvez. Software para uso como aplicativo de celular ou página de internet, ou seja, até mesmo os jogos do Clique... Será que ainda existe Clique Jogos? Jogos de console de videogame, PlayStation, Xbox, Switch, por aí vai. Jogos em realidade virtual, ou seja, você vai poder jogar de forma mais barata. Quem comprou já comprou, mas quem for comprar agora vai ter talvez uma reduçãozinha no imposto e com isso vai conseguir pagar mais barato no VRChat. Realidade aumentada, realidade mista e realidade estendida, consumidos por download ou por streaming. Ou seja, não importa se você tem um jogo comprado ou se você se utiliza de um browser para jogar, como por exemplo, sei lá, o LoL, por exemplo, ele tem lá o navegador da Riot para jogar, por exemplo. Se não me engano é isso. Vou confessar para vocês, eu nunca joguei LoL direito. Eu joguei uma vez na minha vida para nunca mais. Parágrafo único. As promoções comerciais ou as modalidades lotéricas regulamentadas pelas leis 13.756 de 18 e 14.790 de 23, ou qualquer outro tipo de jogo que ofereça algum tipo de aposta com prêmios em ativos reais ou virtuais, ou que envolva o resultado aleatório ou prognóstico, não são considerados jogos eletrônicos. O jogo do Tigrinho não é jogo eletrônico. Bet não é jogo eletrônico, é jogo de azar. É isso que ele quer dizer, ó. Uma coisa, outra coisa. Como vai falar aqui nesse vídeo, é isso. Uma coisa, outra coisa. Se você tá jogando, se você acha que Bet ia ter algum tipo de incentivo por conta dessa lei, achou errado. A própria lei tá dizendo, não, isso daqui é aposta, logo isso daqui não é jogo. Ponto. Acabou, resolvido, não tem o que se discutir. Vedado às empresas ou aos profissionais envolvidos na produção ou na distribuição dessas classes beneficiar-se de alguma vantagem definida dessa lei. Retiro o que eu disse. Eu sei, celular. É muito triste. Então, assim, gacha. Eu acho que isso daqui é mais pra gacha. Parando pra pensar assim, eu pensei 2 minutinhos, eu acho que é pra gacha. Por exemplo, sei lá, você vai jogar Fire Emblem Heroes no seu celular, querendo ou não, gacha envolve um resultado aleatório ou de prognóstico, ou sei lá, um Pokémon GO, que você tem lá as microtransações e não acho que Pokémon GO não se encaixa nisso. Álvaro, como você é um desenvolvedor de jogos, por favor, bota aí na tela o que você entendeu isso daqui. Agora a gente chega na parte do direito. São princípios e diretrizes dessa lei. Reconhecimento do empreendedorismo inovador em jogos eletrônicos como vetor de desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural. Ambiental? Tá bom. Jogos eletrônicos com vetor de desenvolvimento econômico. Faz sentido, porque, querendo ou não, a indústria de jogos é uma das indústrias que mais cresce no Brasil e, querendo ou não, é uma parte do comércio que, na maioria das vezes, dá lucro. É difícil de não dar lucro, na verdade, aqui no Brasil. Principalmente agora, né, que teve a redução da pirataria, com o aumento das coisas como Steam, Nuvem e outras distribuidoras, né, de jogos por meio virtual, que, inclusive, né, acabou ajudando a proliferar essa ideia de ter o jogo original e não o jogo pirata. Então, querendo ou não, cresceu a economia do país. Social
social, porque, querendo ou não, você cria tribos, né, comunidades em volta desses jogos. A comunidade de Pokémon, a comunidade de Animal Crossing, de Smash Bros, tem campeonatos, as pessoas acompanham os campeonatos, por exemplo, CBLOL. CBLOL, por exemplo, é um ótimo, na verdade é um excelente exemplo desse tipo de coisa, da questão social. Ambiental, não entendi direito porque tá aqui, mas tudo bem, deve ser, sei lá, porque é uma indústria que se preocupa muito com o meio ambiente. E cultural faz sentido, porque é o que eu tava falando mais cedo, agora não é mais entendido como jogo de azar, e sim entendido como obras audiovisuais os jogos. Então, quando é entendido como uma obra audiovisual, se torna algo cultural. Você pode ser utilizado o jogo, por exemplo, sei lá, fazer um jogo brasileiro sobre festa junina. Eu, por exemplo, ia adorar, inclusive ia trazer, talvez eu até traria, sei lá, faria live de jogo de festa junina. Alô, criadores e produtores de jogos, façam jogos de festa junina. Fomenta o empreendedorismo inovador como meio de produção como meio da promoção de produtividade, da competitividade da economia brasileira e geração de postos de trabalho qualificados. A gente tem no Brasil muitas faculdades de desenvolvimento e design de jogos que basicamente a pessoa se forma e vai pra fora, porque não tem mercado no Brasil. Então essa lei tá falando o seguinte: não, a gente vai incentivar para as pessoas não saírem do país, continuarem morando aqui, exatamente pra gente conseguir criar uma produtividade e competitividade da economia brasileira com os outros países, como por exemplo países já que estão no mercado assim consolidados, Japão, Estados Unidos, França não, né? Canadá. Tô pensando na Ubisoft, no caso. E por aí vai. São países que já tem lá. A China, por exemplo, né? A China tem vários jogos, principalmente mobiles, que estão já consolidados no mercado, e o Brasil consome mais jogos de fora do que jogos de dentro. Até porque eu vou te perguntar, qual foi o último jogo que você jogou que é brasileiro? Eu sei qual foi o último jogo que eu joguei brasileiro, mas muita gente nem sabe. A maioria das vezes as pessoas nem falam que o jogo é brasileiro, exatamente porque sentem medo de ter um certo preconceito. Mas daí é uma questão que eu não quero bater agora. Vamos manter na lei. Promoção da diversidade cultural e das fontes de informação, produção e programação. Tá, ele quer promover diversidade cultural. Isso aqui tá óbvio. Respeito aos direitos fundamentais e aos valores democráticos. Tá, isso daqui ele basicamente tá falando o seguinte: porra, se for fazer um jogo, respeita a Constituição, né? O artigo 5º tá aí pra ser respeitado, e os valores democráticos também. Pelo amor de Deus, não vai fazer merda. Defesa do consumidor e educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres. Isso daqui é mais para fins de termos de aceite, porque muitas vezes as pessoas não leem os termos antes de aceitar. Inclusive eu tenho um quadro sobre isso aqui no canal, que as pessoas simplesmente, né, elas falam assim: mano, é o YouTube, não tem o que fazer. Ou eu entro, sei lá, é o TikTok, não tem o que fazer. Mas as informações, elas têm que ser extremamente claras para os consumidores, então assim a gente consegue criar uma certa defesa, né, para as pessoas conseguirem entender melhor. Inclusive é o meu objetivo, um dos meus objetivos nesse canal é que as pessoas entendam um pouco melhor quais são os seus direitos dentro das plataformas, né? E eles querem que seja extremamente simples e fácil de ler, até porque não adianta você entregar o texto na mão de uma pessoa que não vai entender nada do que está escrito. É a mesma coisa que aconteceu com as bulas de remédio, por exemplo. Se você for pegar uma bula de remédio antes da promulgação da lei que estabeleceu que as bulas devem ser claras a respeito do que acontece ou não acontece, você vai ver como é que era. Proteção integral da criança e do adolescente nos termos do artigo 5º da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá, isso aqui é o marco integral, né? O marco do ECA. Sim, a gente chama o Estatuto da Criança e do Adolescente de ECA. Preservação da privacidade, proteção de dados pessoais e autodeterminação informativa nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que na verdade muitas empresas estavam simplesmente ignorando a existência dessa lei, mas agora com a promulgação do Marco Geral dos Games, elas não vão poder mais ignorar, então agora eles vão ser obrigados a proteger seus dados. PSN, alô PSN! Então, vocês vão ser obrigados à proteção dos dados pessoais e autodeterminação informativa, exatamente porque se vazar, vocês vão responder. E se der ruim, responsabilidade civil, no caso. Do enquadramento das empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos. Isso aqui é mais para as pessoas que são formadas, né? Tem as suas empresas de jogos. Inclusive, o meu querido editor, Sr. Álvaro, ele é dono de uma empresa de desenvolvimento de jogos, ele e o seu sócio. Que isso daqui eu acho que ele vai prestar muita atenção agora.
Então presta atenção, que isso aqui é importante. Consideram-se empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos das organizações empresariais e societárias que têm como objetivo criar jogos eletrônicos. Empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos têm como objetivo criar jogos eletrônicos. Tem que estar escrito isso daqui. Se não tiver, vai ter que fazer alteração no contrato social, mas daí já é uma questão de direito empresarial, não é o que eu quero dizer aqui nesse vídeo de hoje. Enquadram-se como profissionais da área de jogos eletrônicos, sem prejuízo de outras profissões. O artista visual para jogos, o artista de áudio para jogos, o designer da narrativa de jogos, o designer de jogos, o programador de jogos, o testador de jogos e o produtor de jogos. Para quem não sabe, existe o CBO, que eu vou mostrar para vocês. Pera aí, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô com o OBS aberto, eu não preciso ficar explicando. É a maravilha do OBS. Aqui, ó. Vocês vêm aqui, ó. CBO. A gente tem aqui, que é a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho, onde você coloca, por exemplo, sei lá, designer de jogos. E você vem aqui em consultar. Não existe. Ou seja, existia na informalidade o design de jogos, mas não existia para o Ministério do Trabalho a profissão de designer de jogos. E agora, com essa lei, vai existir. A pessoa vai ter a sua classificação. Pois é, quando eu digo que tarda, mas não falha, é isso que eu quero dizer. Programador de jogos, testador de jogos, produtor de jogos, tudo isso, a maioria dessas classificações não existiam no CBO. Se não todas, eu acho que todas não existiam no CBO. E não estou falando do lanche do McDonald's. E aqui a gente vê uma coisa importante, que as pessoas, elas podem abrir empresas pelo Simples Nacional e não vai ter problema. É maravilhoso isso, na verdade, porque, querendo ou não, as pessoas que se iniciam, né, nesses quadros de trabalho, elas por muitas vezes trabalham pelo próprio CPF. Não tem CNPJ, porque não consegue abrir empresa de designer de jogos, porque não existe essa classificação de ocupação. E agora que existe, eles vão poder, vai ter lá o próprio, provavelmente vai ter um KNAI próprio. KNAI já é uma coisa de contador, eu não sou contador, mas eu sei que é basicamente o que são as atividades que integram a empresa que você abre. Para fins dessa lei, considera-se artista visual de jogos, ou profissional especializado em criar elementos visuais estáticos ou dinâmicos para jogos eletrônicos. Ai, que chique. Artista de áudio para jogos, profissional especializado em conceber, projetar, desenvolver e implementar elementos sonoros para jogos eletrônicos. Designer de narrativa de jogos, profissional especializado em conceber, projetar, desenvolver e implementar narrativa, história e estrutura narrativa de jogos eletrônicos. Designer de jogos, o profissional especializado em conceber, projetar, corrigir, balancear, aprimorar e expandir a experiência interativa dos jogos eletrônicos. Programador de jogos... Cara, isso daqui tá criando basicamente todo mundo. O programador de jogos, profissional especializado em desenvolver a lógica e o código que permitem o funcionamento de jogos eletrônicos. Testador de jogos, profissional especializado em testar e avaliar jogos eletrônicos em desenvolvimento a fim de identificar falhas ou gargalos durante sessão de jogos, ou seja, até o testador vai ter código no CBO. É impressionante. Produtor de jogos, profissional especializado em liderar e supervisionar o desenvolvimento de jogos eletrônicos desde a concepção até o lançamento. E basicamente, a pessoa que fazia isso antes dessa lei era considerado só empresário, não era produtor de jogos, não existia a profissão de produtor de jogos, agora existe. O IBGE disponibiliza lá código específico no KNAI, é o que eu acabei de falar. Eu previ o futuro aqui, gente. Para fins de aplicação desta lei, são elegíveis para o enquadramento na modalidade de tratamento especial ou fomento de jogos eletrônicos o empresário individual, as sociedades empresárias, sociedades cooperativas. Cara, você pode ter uma cooperativa de jogos. Maluco. Mind-blowing. Sociedade simples e MEIs, que é microempreendedor individual, com receita bruta de até 16 milhões de reais no ano calendário anterior, ou de até 1.333.334 reais, multiplicado pelo número de meses da atividade do ano calendário anterior. Isso aqui é para contador, isso aqui não entendi nada. Isso daqui é para abertura de empresa. Isso daqui vai estabelecer. Não, você pode ser MEI até certo valor. Abaixo disso você pode optar pelo Simples Nacional, ou você vai ter que abrir uma empresa limitada. É basicamente isso que ele quer dizer. Isso daqui é coisa de contador, não é coisa de advogado, não. Para o enquadramento a que se refere o caput desse artigo, aplicam-se os seguintes critérios: a utilização de modelos de negócio inovadores para a geração de produtos ou serviços nos termos do inciso 4º do caput do artigo 2º da Lei 10.973 de 2004. Incentivo à inovação à pesquisa científica. É a lei do bem? Não é a lei do bem. Eu acho que isso daqui é... a lei da inovação. Tá bom. Isso aqui é para falar que
que além do mais, além de tudo isso daí, jogos são inovações tecnológicas. Pelo menos eu acho que é isso que ele quer dizer. Enquadramento no regime especial de Nova Simples, no termos do artigo 65A da LC 123. A lei complementar 123, se eu não me engano, é a lei da microempresa? Das microempresas, isso mesmo. O desenvolvimento de jogos eletrônicos é elegível para fomento de inovação e desenvolvimento de recursos humanos e cultura. Ele tá deixando bem claro que jogos é cultura. Por quê? Por que será? Eu acho que é porque ele quer que caiba dentro das leis de incentivo à cultura. Então eles têm que deixar isso bem claro no texto e ficar repetindo diversas vezes. Dos requisitos para desenvolvimento de jogos eletrônicos. Consideram como ferramentas essenciais ao desenvolvimento de jogos eletrônicos computadores, entendidos como dispositivos eletrônicos que executam programas de programadores e de a criação de jogos. Ou seja, você vai ter um computador de trabalho, por exemplo, você vai lá, compra um computador de trabalho só para fazer jogos eletrônicos. Então você pode até, sei lá, vai ter um incentivo? Não sei. Pode ser que tenha um incentivo por se tratar de ferramenta essencial ao desenvolvimento eletrônico de jogos, e com isso você consegue justificar o uso de parcela do valor que você receber da lei de incentivo à cultura para comprar um computador mais potente para conseguir fazer o programa de desenvolvimento de jogos, por exemplo. Isso aqui é mais para fins de prestações de contas, se não me engano. Equipamentos especializados, comercializados ou não, essenciais à fabricação de jogos para uma determinada plataforma, ou seja, os dev kits, provavelmente. Porque, por exemplo, para você conseguir fazer a programação de um jogo para Switch, por exemplo, para Nintendo, você precisa de equipamentos especializados específicos para isso. Ou, para a Microsoft, por exemplo, o dev kit da Microsoft. Não, tá aqui embaixo o dev kit. Então, eu não sei o que ele quer dizer com isso. Álvaro, se puder dar uma explicaçãozinha rápida, eu agradeço. Programas de computadores e licenças necessários para o time e especialidades multidisciplinares para a construção de jogo. Exatamente, você vai poder se aproveitar da lei de incentivo à cultura para comprar programas de computadores e licenças necessárias para as especialidades da construção do jogo. O Dev Kit. Para efeitos dessa lei, o Dev Kit, Development Kit, também Dev Kits, são consoles de videogame ou protótipos de equipamento para o desenvolvimento de jogos eletrônicos, tá? Que é basicamente aquela caixinha maravilhosa que você recebe, por exemplo, da Nintendo, ou da Xbox, ou da Sony, ou de qualquer outra desenvolvedora que seja aí, sei lá, Ubisoft, né? Não sei. Isso daí eu já não entendo muito bem. Eu lembro de só ter visto, por exemplo, o contrato para você obter um dev kit da Microsoft, por exemplo, e aí eles, ao assinar, você decretava lá um monte de coisa, só que era tudo regido pela lei americana, nada regido pela lei brasileira, porque não tinha nada que falasse na lei brasileira sobre isso. O poder público regulamentará o desembaraço aduaneiro e as taxas de importação incidentes com vistas de fomentar a inovação de empresas e desenvolvedores de jogos eletrônicos. Ou seja, o que acontece? Quando você compra o dev kit, você compra a licença de um dev kit, você tem direito a usar o dev kit. Você tem que manter sob sua guarda e responsabilidade, não deixar que isso seja extraviado, perdido de alguma forma. Só que assim, até chegar na sua mão é de responsabilidade da empresa. Chegou na sua mão é sua responsabilidade. Aí o que a lei está dizendo? O poder público vai falar o seguinte: o desembaraço aduaneiro, que é quando chega nos portos, quando fica lá preso em Curitiba e você fica torcendo para não ser taxado, é exatamente isso. Se tiver, vai ser taxado pela taxa de importação, não de jogos de azar, que era o que acontecia antigamente, e sim com uma taxa própria de importação, que não diz quanto é aqui. Provavelmente a gente vai ter que aguardar a Receita Federal estabelecer aí alguma lei complementar ou anexo. Essa lei vai dizer alguma coisa sobre isso, porque eu não vi até agora nenhuma porcentagem de quanto vai incidir, e tem que ser estabelecido em lei. Na verdade, tem que criar e depois tem que ser regulamentado. Pode ser regulamentado, por exemplo, uma portaria da Receita Federal dizendo: não, isso daqui vai ser incidido, sei lá, vamos torcer para ser, sei lá, 6%. E não 100% ou 60%, alguma coisa baixa. Porque a gente tá bem claro que o poder público ele quer que os jogos eletrônicos sejam criados exatamente para fomentar a inovação do setor das empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos. Do uso de jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos, observar a sua classificação etária indicativa, porque podem ser utilizados para entretenimento ou para qualquer atividade lícita. Para fins de entretenimento ou contemplação artística. Em ambiente escolar, para fins didáticos, em conformidade com a base nacional comum curricular e recreação, observar as disposições normativas dos sistemas de ensino em regimentos escolares. Sei lá, você vai poder usar
um jogo para aprender alguma coisa. Para fins terapêuticos, eu lembro que tinha um jogo chamado Quebra-Cuca, e a minha psicóloga, quando eu era pequeno, ela recomendou, e a gente, pra achar essa fita, foi um inferno. Era do DS, inclusive. A gente não achou, ela me emprestou a fita dela por uns meses e depois eu devolvi. Para fins de treinamento e capacitação por meio de simulação, emulação, ambiente institucional. Treinamento e capacitação, tipo aquela fita do DS, do McDonald's. Simulação e emulação, como acontece nos CFCs e nas autoescolas, né? Que você pode fazer algumas aulas de simulação, daí você consegue matar algumas horas das aulas IRL, né? Para fins de comunicação de propaganda, o jogo do Mineirinho, que era um jogo que era basicamente uma propaganda da pizzaria. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos incisos 3º, 4º desse caput desse artigo. Para fins terapêuticos, então vai ter taxa diferenciada. Vai ter uma taxa diferenciada para esses dois, tá bom? O poder público poderá promover políticas públicas para a utilização de jogos eletrônicos nas escolas públicas no âmbito da Política Nacional de Educação Digital, que trata a Lei 14.000, que é a Lei da Política Nacional de Educação Digital. O poder público poderá criar repositório de jogos eletrônicos financiados com recursos públicos, tá bom? Com uso livre por instituições públicas de ensino, pesquisa e saúde. Interessante. Vai existir os jogos produzidos pelo governo, que será aberto editais, e esses editais, da mesma forma que existe, né, pro audiovisual, né, para filmes, né, que abre-se editais para fazer filmes de fomento à cultura, vai ter também jogos. Isso é bem legal, na verdade. A utilização de jogos eletrônicos para fim de comunicação e propaganda deverá observar o disposto na Lei do Criança e do Adolescente. Tá. Fomenta a pesquisa, desenvolvimento e inovação à cultura. Aplica-se às empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos constituídas na forma do artigo 7º desta lei, o disposto na Lei 8.600 aqui. Atividade audiovisual. Tá, a lei do audiovisual, tranquilo. Tá dizendo basicamente o seguinte, que os jogos eletrônicos também serão considerados audiovisual. Para fins do disposto no caput desse artigo, o investimento em desenvolvimento de jogos eletrônicos é considerado investimento em pesquisa e desenvolvimento em... Nossa, isso aqui é bom pra caramba, na verdade. Porque aí você consegue uma redução de imposto e um incentivo maior pra exatamente se manter a empresa. E querendo ou não, né, pelo menos o que eu tô lendo aqui é que o Estado quer que as empresas se estabeleçam no Brasil. O desenvolvimento de jogos eletrônicos é considerado segmento cultural para fins da Lei 8.313 de 91. PRONAC. Tá bom. A lei do PRONAC. Apoio à formação de recursos humanos e espaços formativos. O Estado apoiará a formação de recursos humanos para a indústria de jogos eletrônicos no termos do ordenamento jurídico vigente. O apoio poderá ser feito, entre outros, por meio de incentivo e criação de cursos de educação profissional e tecnológicos superiores dedicados aos jogos eletrônicos, o que já existe no Brasil, né? Inclusive a gente tem, né, algumas faculdades referências na área, mas também não só faculdades, mas pelo visto vai ter tecnólogo em design de jogos ou alguma coisa do gênero, que poderá ser criado. A criação, o apoio a oficinas profissionalizadas e direcionadas a jogos eletrônicos, o que é ótimo também. Pode dar o exemplo de vários sites que fazem isso e né, criam e apoiam a formação de programadores de jogos, por exemplo. Incentiva a pesquisa, desenvolvimento e aperfeiçoamento de jogos eletrônicos direcionados à educação, inclusive mediante criação de plataformas de jogos eletrônicos educativos. Ele está dizendo basicamente o seguinte, que se o jogo for educativo, vai ter mais incentivo ainda. Os cursos de capacitação e formação poderão ser feitos de forma presencial à distância, tá? Só para poder dizer que o cara pode fazer o curso EAD. Os profissionais referidos no parágrafo 1º do artigo 7º dessa lei, não será exigida a qualificação especial e licença do Estado para exercício da profissão. Isso daqui é interessante, porque, por exemplo, para ser advogado você precisa de uma licença, que é a carteira ser escrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Ele está dizendo que é o seguinte, você não precisa de inscrição para poder trabalhar nessa área, mas você também nem precisa, na verdade, de qualificação especial. Mas se você tiver, é melhor para você. É isso que ele está dizendo, mas se não tiver, tudo bem, faz parte da vida. Observados os direitos da criança e do adolescente, a legislação trabalhista, os adolescentes serão incentivados por as profissões referidas no artigo 7º dessa lei, com vistas à programação e ao desenvolvimento de jogos eletrônicos. Ou seja, basicamente a lei está dizendo o seguinte, sabe os adolescentes que gostam de programar? Então, a gente vai incentivar eles a fazer isso. Só que aí vai incidir legislação trabalhista. Então, assim, não dá pra exigir muito. Você tem que fazer um negócio bem feito, tem que fazer lá um contratinho, tem que exigir horas, né? Jovem aprendiz, se tiver 14 anos, dos 14 aos 24. Se tiver 16, já pode ter carteira assinada, aquele negócio todo. Eu tenho que observar os direitos das crianças e dos adolescentes, ou seja, você não pode falar com que a criança, não vá pra escola, venha trabalhar.
trabalhar, você não pode fazer isso, coisas assim. O poder público poderá estabelecer incentivos para a criação de espaços formativos de recursos humanos especializados para jogos eletrônicos. Ou seja, ele pode falar o seguinte, a gente pode criar inclusive em faculdade federal, um curso para desenvolvimento de jogos, e nessa faculdade a gente pode criar espaços formativos de recursos humanos especializados para jogos eletrônicos. Como é uma indústria muito jovem, então muitos jovens vão querer fazer parte dela. Então existe um capítulo inteiro para proteger a criança e o adolescente. Por quê? Porque é necessário, porque senão o pessoal abusa, essa que é a merda. Artigo 15. A concepção, design, gestão e funcionamento de jogos eletrônicos de acesso por crianças e adolescentes devem ter como parâmetro o superior interesse da criança ou do adolescente, de acordo com a legislação vigente. Ou seja, você tem que respeitar. Você não pode colocar um jogo livre, sei lá, você não pode falar que Dead by Daylight é um jogo livre para todos os públicos. Porque não é. Porque ele tem gore, ele tem sangue, ele tem violência, aquele negócio todo. Então ele precisa ter uma classificação etária condizente à sua situação. GTA é um jogo que é mais 18. E é até engraçado falar isso, mas é um jogo mais 18. E aí ele fala o seguinte, não, tem que pelo menos respeitar a criança e o adolescente. Tipo, você coloca a classificação etária certa. Você não vai colocar a classificação etária errada. Nos jogos eletrônicos a que se refere o caput desse artigo, deverão ser adotadas medidas adequadas e proporcionais para mitigar os riscos aos direitos da criança e do adolescente que possam advir da concepção ou do funcionamento desses jogos, bem como para fomentar a efetivação dos seus direitos relacionados ao ambiente digital. O que ele quer dizer isso daqui? Ele quer dizer basicamente o seguinte, a gente sabe que a internet é complicado. E ele quer dizer com isso basicamente o seguinte, pessoas irão interagir com pessoas. Então, os jogos, eles precisam adotar medidas para que as pessoas não façam merda, tá? Eu acho que assim, é a melhor palavra que eu posso dizer, porque qualquer outra coisa que eu dizer, o YouTube pode dizer que não é adequado. Para adequado cumprimento do disposto no caput e no parágrafo primeiro, isso daqui é parágrafo primeiro desse artigo, os desenvolvedores de jogos eletrônicos devem envidar, não medir esforços para criar canais de escuta e diálogos com crianças e adolescentes. Ou seja, os jogos, por exemplo, sei lá, que o LoL, tá? Eu vou usar o LoL como exemplo. O LoL tem um chat lá e os desenvolvedores de jogos devem criar canais para saber, quantos anos a criança tem. A criança tem 13 anos, por exemplo. A criança de 13 anos está jogando contra uma pessoa de, sei lá, 35. Aí vai lá e a criança começa a falar porcaria. Daí vai lá e o cara vai lá e pede para descer o banhammer nele. Daí vai ter que criar um sistema para ensinar as crianças a conviver em sociedades eletrônicas. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Tipo, não é legal xingar o coleguinha, por exemplo. Daí vai lá e dá uma suspensão na conta. Os fornecedores de jogos eletrônicos devem garantir que os seus serviços, sistemas e comunidades oficiais relacionados não fomentem ou gerem ambiente propício para quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão contra crianças e adolescentes. Ou seja, eu acho que está bem claro, na verdade, eu não preciso explicar. Mas se você não entendeu negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, você precisa... Eu não vou terminar essa minha frase. A discriminação de crianças e adolescentes com deficiência devendo implementar medidas técnicas que garantam desenho universal e acessibilidade ao serviço de todas as crianças e adolescentes. Então, por exemplo, a criança com deficiente. As crianças com deficiência, elas têm que se pensar também, não pode só excluir. Tipo, não, a pessoa usa o teclado e mouse e é isso. Não, tem que criar, por exemplo, uma adaptação no jogo para que ele aceite um controle adaptável para a deficiência da pessoa. O que, se eu não me engano, a Sony vem fazendo isso, a Microsoft tem já um controle, e aí vocês têm que integrar no próprio jogo. Não pode dizer que o jogo não é compatível com o controle. Nos jogos eletrônicos direcionados à criança e adolescente, que possibilite a interação entre usuários por meio de mensagem de texto, áudio, vídeo ou troca de conteúdos, de forma síncrona ou assíncrona, deve ser garantida a aplicação de salvaguardas de direitos da criança e adolescentes com disponibilização de no mínimo. Que a gente está falando do Roblox, por exemplo. Sistema para recebimento e processamento de reclamações e denúncias de abusos por irregularidades, ou seja, tem que abrir lá o ticket, né? Tem que ter um ticket específico para isso, porque se não tiver, a lei vai dizer que tem que ter. Informações aos usuários denunciantes em prazo razoável, que para garantir, né, ampla defesa, para a pessoa poder se defender. Você recebe a denúncia, daí o cara vai ter um prazo para poder se defender dessa denúncia. O cara não pode só demitir, tirar a conta, acabou. E depois você tem que informar ao denunciante qual é o resultado da denúncia. Instrumentos para solicitar revisão de decisão e reversão de penalidades, porque existe já vi casos
que a pessoa perdeu a conta, o cara era profissional, perdeu a conta. E aí teve que entrar na justiça, porque não existia como reverter isso administrativamente, por assim dizer, entre aspas. Transparência social sobre a quantidade de denúncias recebidas e a categoria de violações cometidas, ou seja, vão ter que deixar bem claro, meio que fazer um balanço, as empresas que tiverem, né, aqui no Brasil, vão ter que fazer, né, um gráfico. Detalhamento dos métodos empregados para análise das denúncias, remoção de conteúdo e gerenciamento de comunidades. Isso daqui vai ser difícil, mas é importante, isso daqui é extremamente importante. Não só para criança e adolescente, mas para todas as pessoas, na verdade. O detalhamento dos métodos empregados para mitigação de riscos e aplicação de salvaguardas a direito da criança e do adolescente que utilizarem a plataforma, ou seja, como você está evitando que as crianças sofram algum tipo de discriminação. É isso que a lei quer saber. As sanções a serem aplicadas aos usuários infratores, incluídas as medidas utilizadas para impedir que os usuários criem contas adicionais em caso de banimento. Porque não adianta você só banir a conta, você tem que banir o IP. Assim, não. O cara foi lá, fez o que não deveria como a criança, aí recebeu o banhammer e o cara foi lá e criou outra conta. Daí ele já disse assim, como é que você vai impedir que usuários criem contas adicionais em caso de banimento? Já deixou bem claro isso aqui, nem tem como fugir. As ações proativas adotadas para conscientização, educação e promoção de direitos fundamentais na comunidade nos mecanismos internos. Vão ter que incentivar a conscientização e educação dos termos de uso, e com isso, né, é importante, né, as pessoas entenderem, compreenderem bem, porque não adianta você só clicar lá que você aceitou os termos, pelo menos é isso que a lei está dizendo. Não adianta mais você falar isso daí, eu quero saber o que mais você faz. Você fez um vídeo interativo no YouTube, você fez live sobre isso, você fez, sei lá, uma animação sobre parte do jogo que explica esse tipo de coisa. Existem várias formas de resolver isso daí. Vedação e seus termos de uso de práticas de trocas de conteúdos e de interações que violem direitos da criança e do adolescente, respeitar a legislação brasileira, ou seja, vai ter que respeitar a legislação brasileira agora, não adianta fugir. Atualização e manutenção de ferramentas de supervisão e moderação parental para que respeitem o desenvolvimento progressivo das capacidades e autonomia da criança, do adolescente e usuário. Mas aqui, quem faz isso daqui principalmente é a Nintendo, e eu acho que o dela é o melhor que tem de moderação parental, né? Melhor assim, explicação que eu consigo dar. Transparência e atualização e melhoria contínua dos mecanismos de proteção contra riscos de contato contra os usuários, garantindo inclusive possibilidade de desativação de mecanismos de interação. Ou seja, meu filho, eu tô com um filho, sei lá, eu tenho um filho de 13 anos, ele quer jogar LOL. Eu posso, sei lá, a Riot que vai ter que criar um botão para que eu possa desativar o chat dele. Ou, eu tô no CS, o meu filho tá no CS, ele tem lá sua idade lá, que eu não sei quantos anos precisa ter pra jogar CS, e eu desativo o áudio dos jogadores, ou seja, eles não vão poder conversar com meu filho não vai poder conversar com eles, ele vai ser uma pessoa muda. Informações referentes ao disposto no incisos 1º, 2º, 3º deste caput em língua portuguesa, em linguagem simples e fácil compreensão. Daqui é a mesma coisa que eu falei das bulas. As ferramentas de compras dentro de jogos eletrônicos devem garantir por padrão restrição de realização de compras e transações comerciais por crianças, quando aplicável, de forma a garantir o consentimento dos responsáveis, exatamente, para as crianças não fazerem compras abusivas, vão gastar, sei lá, $2.000 em gacha de Genshin, sei lá. E basicamente isso daqui é só para onde vai adicionar o quê? Olha só, isso aqui é do imposto, isso aqui é importante. Os contribuintes do imposto de renda, incidentes de arremessa exterior de remunerações oriundas de exploração de jogos eletrônicos ou licenciamento decorrente de jogos eletrônicos no país poderão se beneficiar de abatimento de 70% do imposto devido que invistam no desenvolvimento de projetos de produção e recuperação de jogos eletrônicos brasileiros independentes. O cara vai ter incentivo de abatimento de 70% do imposto de renda. 9279 é concessão de registros para jogos eletrônicos, tá? Isso daqui é basicamente para você poder registrar seu jogo. E é isso, gente. É um vídeo mais simples, é um vídeo que eu sinceramente eu fiquei com vontade de fazer depois que eu vi a notícia, por mais que eu não tenha esperado, na verdade eu nem posso esperar a lei, porque querendo ou não, né? Agora eu vou aproveitar que o vídeo está no final, falar um pouquinho mais sério com vocês. Eu sou uma pessoa que mal tem tempo para gravar os vídeos, tanto que eu tô fazendo milagre para gravar isso daqui. Não dava tempo de esperar a lei ser publicada para poder pegar pelo site do Planalto. Então, se tiver alguma alteração assim de última hora no momento que saiu o texto publicado, eu venho aqui e falo alguma coisa.
Mas eu acho que é isso. É uma lei muito boa, é uma lei que estava precisando. A gente, né, principalmente, né, o grupo de pessoas que eu converso, né, o pessoal zoa muito, né, o fato de que quase não tem nada sobre isso. Eu conheço vários designers e desenvolvedores de jogos que é engraçado que eles não eram reconhecidos. Tipo, oficialmente não existia um reconhecimento pelo Estado, pelo governo dessas profissões, e essa lei é extremamente importante. A ação brasileira, no aspecto geral. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar o seu gostei. Vamos conversar nos comentários. Se ficou alguma dúvida e eu souber explicar, eu tento explicar para vocês. Se eu não souber, eu vou pedir ajuda do meu querido Álvaro para me ajudar com isso também, porque como ele é um desenvolvedor de jogos, eu acho que ele entende muito mais, né, nessa parte técnica de jogos do que eu. Eu só basicamente entendo de lei. E até semana que vem.